Geraldo Alckmin anuncia novo serviço da CPTM que beneficia moradores do ABC. E não perca a segunda edição do Mais a Pai neste domingo. Inauguração do Tribunal Eclesiástico de Santo André aconteceu hoje. Confira as dicas de atrações culturais que acontecem neste fim de semana na região. Sexta-feira, 18 de novembro de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Começa agora mais uma edição do J+, o seu jornal regional transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 19 horas, pelo canal 27 da NET ABC e também pelo Facebook. Acompanhe nossas notícias, participe do programa e envie sugestões de pauta. Estaremos conectados com vocês. Agora nós vamos às notícias. Coop realiza mensalmente ciclo de palestras sobre os princípios cooperativistas, proporcionando aos cooperados novas experiências e aprendizados. As inscrições para o ciclo de dezembro podem ser feitas a partir de 22 de novembro por meio da Central de Relacionamentos no número 0800 772 2667. Mas atenção, porque as vagas são limitadas e gratuitas. As aulas acontecem nas unidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema e Ribeirão Pires. Foi lançado na tarde desta sexta-feira o Tribunal Eclesiástico de Santo André. O evento aconteceu debaixo de muita garoa durante sessão solene realizada na Catedral do Carmo. Confira mais detalhes na reportagem de Roberta Rossi. A essência de um tribunal é julgar, e foi pensando nisso que a Igreja Católica criou os tribunais eclesiásticos para tratar assuntos como provar a nulidade de casamento, questão sacerdotal, entre outros assuntos. O evento aconteceu na Diocese de Santo André e contou com a participação do bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, o bispo emérito Dom Nelson Estrup, além de padres das paróquias de toda a região do ABC. O vigário judicial, Dr. Jean Rafael Eugênio Barros, fala da importância do Tribunal Eclesiástico na região. Torna-se importante, então, porque até então nós estávamos ligados à Arquidiocese de São Paulo como um tribunal interdiocesano, um tribunal regional. E hoje, com esta realidade, nós passamos a ter uma função própria, que é a função do próprio bispo, de ser o juiz por excelência e que pode delegar a alguns oficiais da diocese, como presbíteros, para exercer esse poder judiciário. Além do vigário judicial, o tribunal compõe também de juízes, juízes auditores, peritos, moderador, notárias e defensor do vínculo. Ele ainda explica qual a função do Tribunal Eclesiástico. É uma realidade, um organismo dentro da igreja do qual se faz a justiça eclesiástica, quer dizer, dentro da própria casa, dentro de uma realidade onde nós constituímos o povo eleito de Deus. A partir do momento que o fiel, ou a pessoa, ou o ser humano, homem ou mulher, recebeu o batismo, ele passa a ter os seus direitos e deveres constituídos na igreja. O Tribunal Eclesiástico está localizado na Praça do Carmo, número 48, ao lado da Diocese de Santo André. E a Agência de Desenvolvimento Econômico participa da articulação para aprovação do projeto de lei que beneficia empresas não só do ABC, mas de todo o país. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora em nossos estúdios o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Giovanni Rocco. Boa noite, Giovanni, seja muito bem-vindo. Boa noite, Mariana. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gostaria que você começasse explicando para quem está nos assistindo em casa o que esse projeto de lei que vocês estão batalhando prevê. Olha, eles são 3 tópicos nesse projeto de lei. O primeiro tópico são a securitização da dívida ativa da União, que nada mais é do que disponibilizar ao mercado os créditos de difícil recuperação que estão inscritos na dívida ativa da União. Como se fosse uma estrutura de crédito bancária que difícil recuperação, que existem hoje essa linha no mercado para poder negociar essas dívidas de difícil recuperação. Nós estamos falando de mais de 600 bilhões, né, de reais que tá disponível para ser de difícil recuperação. O segundo ponto são as dações em pagamento, que vai regulamentar
a possibilidade das empresas pagarem dívidas com a União com ativos, com imóveis, desde que haja destinação prévia. Então, isso é um requisito para que haja dação em pagamento. E o terceiro, que mais interessa à nossa região, que é um novo refis, o refinanciamento da dívida das empresas com o governo. E por qual o motivo da agência ter se engajado tão fortemente aí na aprovação desse projeto? A regulamentação da securitização da dívida ativa da União, né, da venda dos créditos, também ela vai se dar para os municípios e também para os estados. Os estados e os municípios também vão poder fazer isso. As prefeituras da nossa região estão com um momento de dificuldade, isso é sabido, né, por toda a população, principalmente a prefeitura de Santo André. Então, ela vai poder negociar esse crédito de difícil recuperação. E, além disso, as empresas da nossa região. Mais de 60% das empresas da nossa região, elas não têm a certidão de regularidade fiscal. Para isso, com isso, ela não consegue adquirir crédito no mercado, então ela tem essa dificuldade, né, que é gerada em função do momento de crise e as empresas acabaram deixando de recolher os impostos. E também a retomada do crescimento e a retomada das contratações dos empregos. O desemprego ele aparentemente estabilizou na nossa região, porém as empresas elas estão ociosas, então isso também gera um déficit de capital na nossa região. E além disso, a ligação direta entre o aumento do desemprego com o aumento da criminalidade e da violência. Então, além do desenvolvimento econômico, que na verdade esse projeto vai afetar diretamente, tem uma série de outros benefícios que você acabou de citar, como a própria questão da violência, emprego e renda, né, Giovanni? Com certeza. Os crimes banais estão ligados diretamente com o desemprego e o baixo do ciclo econômico. A condição de que as empresas possam retomar as atividades, inclusive as grandes empresas âncoras aqui da nossa região, a exemplo das montadoras, se você não tiver a CND, a certidão negativa de débito, você nem fornece. Adquirir crédito também, os bancos também estão exigindo agora as CNDs. Então, vai trazer uma condição para que as empresas voltem a contratar e consigam se reorganizar para entrar 2017 com o pé direito. Muito legal, Giovanni. Então, para 2017, as empresas já sabem qual é o caminho a tomar. Com certeza. Teve uma articulação muito grande da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, a qual eu represento a Secretaria Executiva, no intuito de sensibilizar os líderes, né, das bancadas. Também são 2 fases, né? Então, aliás, 3 fases. Primeiro, esse projeto precisa ser aprovado na Câmara. Posteriormente, ele vai ao Senado, para ser aprovado no Senado, e depois vai à sanção presidencial. E também essa articulação nossa, essa sensibilização no intuito de levar o que é a realidade aqui embaixo, né, nas trincheiras da economia, também foi feito com o Executivo, na Casa Civil e também no Ministério da Fazenda. Perfeito. Giovanni, muito obrigada pela sua participação e uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E amanhã desta sexta-feira começou com temperaturas baixas na região. No período da tarde, os termômetros chegaram a marcar 18 graus. Mas será que esse frio continua no final de semana? É o que nós vamos conferir agora. Começamos pelo sábado, mínima de 13 e máxima de 18 graus em Santo André. Mínima também de 13 e máxima de 20 graus na capital. No litoral, na cidade de Santos, mínima de 15 e máxima de 22 graus. E no interior, nos arredores de São Carlos, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Agora, a previsão para o domingo. Mínima de 11 e máxima de 23 graus em Santo André. Mínima de 11 e máxima de 25 também na capital. Já no litoral, mínima de 12 e máxima de 23 graus. No interior, o tempo oscila entre 12 graus de mínima e 29 graus de máxima.
Você que perdeu ou simplesmente precisa da segunda via da carteira de habilitação, sabia que ela pode ser solicitada online agora? Quem traz mais informações ao vivo diretamente de Santo André é a repórter Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Uma excelente noite a você, Mariana, e a todos que nos acompanham. E olha, seja por motivo de perda, roubo, furto ou até mesmo por má conservação na Carteira Nacional de Habilitação CNH, o usuário agora pode pedir a segunda via do documento. Ele pode fazer isso sem sair de casa. Basta acessar o site detran.sp.gov.br de forma online. Ele pode fazer isso tanto pelo computador ou, se preferir, por meio de dispositivos móveis, baixando gratuitamente um aplicativo, tanto para quem tem o sistema Android pelo Google Play, e também pelo sistema iOS pelo Apple Store. Então, disso de forma gratuita, ele consegue então acessar ali o detran.sp e também emitir a segunda via do documento. O primeiro passo para o usuário, então, é ao acessar tanto o dispositivo móvel como também a internet, pelo computador, é ele criar uma senha e um login. Depois disso, ele vai ali na aba Serviços Online, segunda via da CNH. Ele consegue, então, fazer todo o processo, os dados pessoais, cadastrar e depois disso emitir a segunda via. Para isso, é pago uma taxa de R$ 38,86, que é a taxa de emissão, e também a taxa de R$ 11,00 do envio dos Correios. Depois disso, o documento leva 7 dias úteis para chegar na residência do usuário. Por isso, então, é sempre importante manter o endereço atualizado e escrever de forma certa, sem errar o número ou até mesmo o endereço. Sempre dar uma conferida para que esse documento não vá para um outro endereço aí por engano, enfim. A pessoa vai levar, então, 7 dias úteis para conseguir chegar a receber esse documento. Vale lembrar também, para quem não dirige com a CNH, é multa, viu, de R$ 88,36, fora 3 pontos na carteira de habilitação. Com imagens de Renato Lima, Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. Muito obrigada, Ana Flávia. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu as novas regras para a contratação de plano de saúde pela internet. O órgão definiu que o contratante poderá rescindir o contrato no prazo de 7 dias a partir da data da vigência do contrato. As operadoras devem apresentar informações como tipo de contratação, áreas de abrangência e atuação do plano de saúde, padrão de acomodação e internação, preços e serviços, coberturas adicionais. Os documentos podem ser assinados das seguintes formas, anote aí: certificação digital, login e senha após cadastro, identificação biométrica ou assinatura eletrônica certificada. Neste sábado, ou amanhã, a cidade de São Caetano do Sul promove o 2º Mutirão da Saúde do Homem. Essa é a 18ª edição mensal do programa Fila Zero. Cerca de 30 médicos atuam em 9 especialidades, com atendimentos pré-agendados e espontâneos também. Mais de 40 mil pacientes já foram beneficiados. E a seguir, já sabe o que fazer neste fim de semana? Ainda não? Então confira algumas dicas e atrações culturais que separamos para você na região. E no próximo bloco, o comentarista esportivo Marcos Bonechini traz as últimas notícias do esporte. Não saia daí, o J Mais ABC volta já. Como está o seu planejamento tributário para 2017? Você já fez as contas? É para ajudar com essas questões que eu recebo agora nos estúdios da TV Mais a doutora Andréa Giuliani, da Giuliani Advogados, que acabou de falar para a gente aqui que vai desmistificar toda essa dificuldade aí do planejamento tributário. É isso mesmo, doutora? Seja bem-vinda, uma boa noite. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. É isso mesmo que você disse. Nós já viemos aqui em algumas oportunidades conversar sobre os empresários, dizendo a importância do planejamento tributário, especificamente nessa parte do ano, em que as empresas começam a visualizar o que aconteceram nesse ano e planejam, através do planejamento estratégico, o próximo exercício. Mas planejamento tributário parece uma coisa assim muito difícil, complexa, cara, e as pessoas acabam deixando isso de lado por desconhecimento. E o que é esse tal do planejamento tributário que tantas pessoas dizem que é tão importante? É simplesmente verificar
aquilo que as empresas pagaram de impostos, tributos no ano corrente. Por exemplo, quais foram os impostos que eu paguei? Eu paguei esses impostos de maneira correta, inteligente ou não? Porque no Brasil existem 3 opções de regimes tributários que as empresas podem optar. O lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. A opção errada de um regime tributário ou outro tem uma significância absurda na conta do final do ano das empresas. Então, o que é o planejamento? É simplesmente analisar qual foi o faturamento da empresa, ou seja, a venda dos bens e serviços que a empresa teve e quais foram as despesas que a empresa teve. São esses 2 dados básicos que são necessários para se analisar se o regime tributário adotado no ano foi bom ou não e qual é o próximo regime que vai ser tributado no ano que vem, de acordo com o faturamento e as despesas. Com esses 2 dados, já são básicos para começar a fazer esse planejamento e identificar qual é o melhor regime tributário necessário. Eu acho que especificou, deu uma clareada. Muito claro, muito melhor, doutora. Agora, qual é o momento ideal em que as empresas devem começar esse planejamento? Então, a época exata para a gente decidir qual é o regime tributário é no último dia de abril. Então, fica difícil você começar a querer fazer essa questão em abril. Então, por isso que a gente começa a falar para as pessoas já começarem a procurar os contadores ou os advogados tributaristas para analisar todo o faturamento da empresa do ano anterior e as despesas e projetar qual vai ser o seu faturamento e as suas despesas no ano seguinte. Então, a gente começa a falar que o momento ideal seria agora já no finalzinho do ano, que as pessoas começam a planejar o ano que vem. Então, esse é o momento ideal para não chegar lá em cima na hora em abril. E também é muito importante comparar e verificar qual o melhor tipo, né, doutora? Sim, que como eu realmente acabei de dizer, nós temos 3 tipos: o lucro real, o lucro presumido e o simples. Qual é a diferença básica dos 3? O lucro presumido, como o próprio nome diz, ele presume que uma parcela do seu faturamento é um lucro. Então, olha como isso pode ficar caro. A maioria das prestadoras de serviço, por exemplo, elas têm uma tributação de 32%, ou seja, o governo entende que 32% do seu faturamento é lucro. E 32% de margem de lucro é muito alta. Então, às vezes, as empresas têm uma margem de 10%, 15% de lucro. Então, você está pagando sobre uma tributação de 32%, é muito maior que o seu lucro real. Então, nesse caso, valeria a pena de fazer as contas para verificar se essa empresa, esse regime tributário do lucro real, seria mais vantajoso. Porque no lucro real, ele realmente vai abater quais são o seu faturamento, vai deduzir todas as despesas e o que sobrar é o que você vai tributar de lucro, se tiver lucro. Porque às vezes tem muitas empresas que acabam passando por um período de crise, por exemplo, e tiveram muitas despesas e faturamento pequeno. Então, essa conta é negativa. Se a conta é negativa, você não tem o que pagar impostos. Então, claro, faz muita diferença. Se você tivesse presumido o seu lucro, não importa as despesas, você vai tributar só sobre o seu faturamento em 32%. Imagina, no período de crise, você já caiu o teu faturamento, as despesas aumentaram muito e você ainda tem que presumir um lucro desse, fica realmente inviável. E é uma das grandes causas de quebra das empresas, justamente a opção do lucro do regime tributário inadequado. Perfeito, doutora. Então fica aí a dica da doutora Andréa Giuliani, da Giuliani Advogados, para todos os empresários. Muito obrigada, doutora, pela sua participação e uma boa noite. Obrigada, espero ter sido clara e ter desmistificado um pouquinho dessa questão de planejamento tributário complexo, cheio de dúvidas e uma coisa cara, uma coisa simples que tem uma economia muito grande. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E agora nós vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta sexta-feira com baixa de 0,93%, vendido a R$ 3,38. Já o euro terminou com desvalorização de 1,33%, vendido a R$ 3,59. E a Bovespa encerrou em alta de 0,34%. E o governador Geraldo Alckmin anunciou durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira o novo serviço da CPTM que irá beneficiar principalmente aos moradores do ABC. Assistam ao anúncio.
Senhores usuários, bom dia. Aqui quem fala é o governador Geraldo Alckmin. Estamos entregando esse trem novo para a linha 7 Rubi, com destino à estação Francisco Morato. Tenham todos uma boa viagem. Para os moradores do ABC, a linha 10, Dr. Clodoaldo, nosso secretário, Paulo da CPTM, a partir do dia 30 de novembro, começa a operar um novo serviço para o ABC. Um trem direto, Santo André, São Caetano, Tamanduateí, em 10 minutos. E é bom lembrar que Tamanduateí integra com o metrô, com a linha 2 do metrô. Então as pessoas do ABC poderão de Santo André, São Caetano, chegar a Tamanduateí em 10 minutos e aí pegar o metrô e ir para outras regiões de São Paulo. Isso começará a partir de 30 de novembro. Isso aí, agora é aguardar pelas melhoras no sistema de transporte público. E ela tem apenas 3 anos, gosta de dançar e sabe imitar certinho o som de alguns animais. Essa é a Laura, uma garota com síndrome de Down e paciente da APAE de Santo André. A história dela você acompanha agora. 8 horas da manhã e lá está ela, a Laura, toda animada e com uma disposição de dar inveja para muita gente. A pequena, que tem apenas 3 anos, tem um dia cheio de tarefas. E não pense que ela acha ruim não, viu? E a primeira parada dela é na APAE, em Santo André. Meu nome é Renata, tenho 39 anos. Tenho a Laura de 3 anos, que é um síndrome de Down, e tenho o Luca de 14. A APAE me ajudou muito porque a gente aprende tudo dentro da APAE. Evoluído bastante, a família é muito participativa. Então, muitas vezes, na terapia ocupacional, o que eu faço? Eu chamo o pai faz parte. Eu chamo o irmão também faz parte, né? Então, é muito legal, assim, porque, na verdade, a gente intervém, a intervenção precoce, intervém precocemente em tudo, inclusive na família, fazendo parte de tudo isso, né? Então, assim, a evolução dela tá super, super bonitinha, graças ao empenho da família junto à equipe aqui de atendimento. A ideia é essa, trabalhar a independência e autonomia, e a Laura tá caminhando super bem e a família tá de parabéns também. E é desta forma, sorrindo, fazendo pose, que a Laura nos mostra ser um verdadeiro exemplo de determinação e superação. A história completa da Laura e de outros pacientes atendidos pela APAE de Santo André você pode acompanhar nesse domingo, dia 20 de novembro, na segunda edição do Mais APAE Santo André, transmitido ao vivo a partir da 1h da tarde, aqui na tela da TV+, no canal 27 da NET. E por falar no Mais APAE, veja o recado que o apresentador Dárcio Arruda deixou para vocês. Participe da segunda edição do Mais APAE, a maior campanha regional em prol de pessoas com deficiência intelectual. Será dia 20 de novembro, domingo, das 13 às 20 horas, diretamente da tela da TV+, canal 27 da NET. Contamos, como sempre, com a sua participação. Adote esta causa, ligue a partir de agora, 4993-5555. Esse foi o recadinho que a nossa apresentadora do Revista Mais, Isabelle Stein, deixou para vocês. Ela e o Dárcio Arruda estarão apresentando o Mais APAE no domingo, a partir das 13 horas. Não perca. Bom, agora vamos ao nosso giro esportivo com Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Os palmeirenses, melhor ainda. Ah, os palmeirenses estão felizes. Continuam felizes, né? Continuam. Não dá para dizer que estão, porque continuam, né? Ontem, mais uma vez, o Palmeiras mostrou a sua força, a sua inteligência para administrar uma liderança na competição, principalmente nessa reta final. E foi a Minas, num jogo tumultuado, nervoso,
com a volta dos gols, ou pelo menos do gol do Gabriel Jesus, estava em jejum já há algum tempo, sem marcar pelo Palmeiras, e acabou empatando em 1-1, mantendo uma boa distância do vice-líder. O Santos, que também venceu em casa, 3-2, ficou com aquele sonho, o jogo do Santos foi um pouquinho antes, né? Ficou com aquele sonho, eu vou encostar, mas o Palmeiras soube administrar bem aí essa diferença, somou um ponto dentro daquilo que planejava e continua mais líder do que nunca. E, ó, se vencer no domingo e com o tropeço do Santos aí, já pode comemorar o título. Muito legal, Marcos. Boa sorte para eles, então. E quais são as outras notícias do Brasileirão? Pois é, a gente vai falar tudo que está repercutindo nessa reta final, né? São Paulo com o zagueiro fazendo declaração polêmica hoje em coletiva de imprensa. Está fervendo lá pelos lados da Barra Funda, né, do centro de treinamento de São Paulo. O Corinthians também se preparando aí para a rodada, joga na segunda-feira, tem que vencer para sonhar com Libertadores, enfim. Todo aquele giro que a gente dá nos grandes clubes de São Paulo. E também tem muita notícia da ABC hoje no Esporte Mais, viu? A gente vai falar muito das equipes de handball, vôlei, enfim. Amanhã tem Mundial de Para-Jiu-Jitsu aqui no ABC, vai ser muito legal. Que legal. E, Marcos, você também vai estar aqui no dia 20, domingo, no Mais a Pai, não é mesmo? Ah, vou estar sim, com o maior prazer, né? Que evento, né? Que ação social. A gente tem que estar sim, até convidando o nosso telespectador. Sem dúvida, sempre. A participar aqui, né? A ser realmente um colaborador dessa ação. E domingo estamos aí, juntinhos aí, junto com você, Mariana, com o Dácio, com a Isa, com todo mundo que vai participar. Marcos, muito obrigado e um bom final de semana. Obrigado, igualmente. Até domingo, então. Pessoal, e o fim de semana chegou e, junto com ele, as nossas dicas de atrações culturais que acontecem aqui na região. Confira. Esse papo de agora não dá. No auge de sua forma vocal, Pedro Mariano apresenta mais um show onde relembra músicas que marcaram sua carreira. No formato trio, Pedro se apresenta interpretando e tocando bateria. Ele entra com todo o seu encanto e com sua voz, caracterizada e conhecida como uma das mais belas vozes masculinas do país, somando sua desenvoltura com o seu carisma. O show acontece no sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Municipal de Santo André. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80. Na festa junina, a molecada pintava o dente de branco, pra vocês terem ideia. Rogério Vilela é comediante de stand-up, ator, roteirista, artista plástico e dublador. Ele, que já participou de diversos programas na televisão aberta brasileira, vem ao ABC para a gravação do seu mais novo DVD. O espetáculo acontece hoje, às 8h30 da noite, no Teatro Municipal de Santo André. Os ingressos custam de R$ 25 a R$ 50. E a dica deste final de semana para a criançada é o Cine Clubinho do Sesc Santo André. O encantador, tímido e atrapalhado Charlie Brown se apaixona por sua nova vizinha. Snoopy, seu beagle e fiel escudeiro, fará de tudo para ajudar o seu atrapalhado dono a chamar a atenção da menina ruiva. A exibição acontece amanhã às 11 horas da manhã. Os ingressos são gratuitos e começam a ser distribuídos 1 hora antes do início da apresentação. Pessoal, e não esqueçam que vocês podem acompanhar toda a nossa programação ao vivo pelo Facebook da TV. Veja essas e outras notícias em nosso portal, no tvmaisabc.com.br. O J Mais ABC desta sexta-feira termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. E lembre-se que neste domingo tem a segunda edição do Mais a Pai, a partir das 13 horas. E você acompanha tudo ao vivo aqui na tela da TV Mais, da 1 da tarde às 8 da noite. O J Mais ABC volta segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite e até lá!